Olá, querido povo de Deus, boa noite, Ana, tudo bem, Ana? Tá tudo jóia. Ah, que coisa boa! Aproveita para se inscrever no nosso canal, para Isso. deixar o seu joinha. Quem está aqui já deixa o joinha, né, Ana? Tem que deixar esse joinha para nós, gente. Poxa Pelo vida, amor de Deus, pessoal. E quem tá no YouTube, não segue o nosso Instagram, vai lá seguir também. também, exatamente, é só procurar Cate Fora da Caixinha, né? E nós estamos hoje aqui, eu e Ana, para o Esquenta Catequista. Porque, ó, esse caminho do catequista, a gente precisa se preparar para ele, não é? É como uma corrida, né? Quando os atletas vão participar de uma corrida, de uma maratona, enfim, eles têm que aquecer, não tem? É como Tem. se, vamos lá, vamos aquecer todo mundo, né? Então, isso é um aquecimento para poder pegar aquele ritmo e ir embora pelo caminho, pela maratona, pela jornada que vai fazer. A mesma coisa que a gente, na Catequese Fora da Caixinha, nós vamos percorrer na semana que vem, que é a Semana do Catequista, que a igreja vai celebrar, né, que é a Semana do Leigo, e aí a gente comemora o Dia do Catequista. Então, nós também vamos nos preparar aqui para esse caminho que nós vamos percorrer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Isso. hoje, então, nós estamos aqui para falar do caminho. Então, isso esquenta, a gente está esquentando esse ardor de catequese, esse desejo de ser missionário, de ser discípulo, daqueles que já são, para estar motivando, para estar alegrando. Enfim, a gente não pode parar. E a gente vai falar disso também hoje, que a gente não pode parar. Eu e a Iana estamos aqui, ó, de Fardada. camiseta da Catequese Fora da Caixinha. Está escrito assim, ó. Eu sou um catequista fora da caixinha, tá vendo? Eu tô de preta e Iana de amarelo, olha que legal. Tá lindo, Iana. É, Eu não tom sobre tom. Tá lindo, é verdade. Tá muito legal. Então, assim, as pessoas só se dão bem, só aprendem, só como partilham coisas boas aqui na Catequese Fora da Caixinha. E você é testemunha disso, né, Iana? É, sim. Só vem coisa de qualidade. É isso mesmo, só coisas de qualidade. É. Ô, Iana, e por que Bem. que nós estamos aqui hoje, então, meu bem? Estamos aqui para falar do caminho do catequista. Mas, né, sabe como é? Eu gosto de perguntar lá do começo. Não gosto que vá logo lá para o final, não, que eu me perco na conversa. Quer dizer que você vai Então, ficar me interrogando, como sempre você faz, é como isso? sempre, exatamente. Eu sou a voz do povo, A viu? voz do Gente, povo. vocês estão representados. Com certeza, Iana, com certeza, porque você é a voz do povo, literalmente. Pode falar, manda aí que eu rebato, vamos Pois embora. é o seguinte, ó, você está falando aí, porque é o caminho do catequista, não sei o que do caminho, mas é o seguinte, para a gente sair de casa, ninguém sai de casa, levanta e diz, vou caminhar, negativo. Alguém chama, entendeu? Venha caminhar nesse caminho. Quem é que chama? Iana, é muito interessante, porque todas as vezes que eu dou formação, a formação presencial, eu amo, né? Eu dou formação presencial, para quem não sabe também, tá? E aí eu pergunto pro pessoal, escuta, vocês que estão aqui agora, quem que chamou você para ser catequista? Porque esse é o nosso foco, né, Iana? É, Quem que chamou a gente para ser catequista? E aí o pessoal começa, é muito bacana, porque eles começam a contar, foi a Maria, foi a Joana, foi a Madalena, foi a Rebeca, foi a Isabel. E aí eles vão apontando, porque geralmente vai fazendo parte do mesmo grupo, e fica, foi o padre que me chamou, foi, enfim. E aí, depois que todo mundo fala, eu falo, nossa, que legal, não? Quantos instrumentos nós temos aqui, né, gente? Sabe por quê? Na verdade, quem chama, Iana, quem que é? Jesus. Isso você aprendeu, né, Iana? Você já sabia. É Jesus. Então, é Jesus que nos chama, através de alguém. E você sabe que na última formação que eu fiz, aqui pertinho, em Hortolândia, muitos catequistas, Iana, falaram para mim que foi o próprio Jesus que chamou. Eu Ai, que fiquei tão bênção. feliz, porque eu disse, não foi ninguém. Eu quis ser catequista. Jesus me chamou para ser catequista. Foi muito lindo mesmo, foi uma coisa assim inusitada. Nunca tinha acontecido tanto assim das pessoas falando que foi Jesus. Então achei Sim, muito lindo isso. Então assim, primeiramente, Jesus nos chama para sermos discípulos dele. O catequista nada mais é, né, Iana, do que um discípulo de Jesus. exato. E quando a gente fala que a gente é discípulo, que ele chamou para ser discípulo, ele não chama só para falar assim, ei, você aí vai ser meu discípulo, tá? Pode ir embora, tua missão já está dada. Não, não é assim que acontece. Não é assim. Primeiro, porque a gente sai correndo, né? Aí sai correndo, feito doido. Não sabe É, nem o que fazer, mas sai que nem doido, porque, eu fui chamado para ser catequista, eu vou ser catequista. Que legal, ok, tudo bem. E isso é normal, isso aconteceu comigo, né, Iana? Você conhece a minha história, você bem sabe. Eu sair para catequizar. E aí você começa a dar com os burros na água. Por quê? Você não consegue cativar o catequizando, você não sabe nem o que vai falar, morre de vergonha de participar das reuniões, porque você não sabe o que é a história da salvação, você não sabe nenhum livro da Bíblia, você não conhece nada de catequese, não conhece documentos, não conhece nada. Por quê? Porque se precipitou.
E Jesus, quando chama, a gente sabe que ele vai nos capacitar. Sim, ele vai capacitar, mas a gente tem que saber o mínimo para o Espírito Santo poder ativar o nosso conhecimento, nos fazer lembrar e colocar na nossa boca as palavras que o próprio Deus quer, mas a partir do nosso conhecimento. É lógico que a gente tem muitas pessoas que são ungidas e que realmente o Espírito Santo fala, mas é muita conexão com Deus, é uma ligação muito íntima, sabe? Para isso acontecer. Então, Iana, acerta, é Jesus que chama. Eu até lembrei de uma coisa que eu escutei assim, aí você diz assim, tem gente que o Espírito Santo age, tudo. É verdade, mas o Espírito Santo precisa de matéria para agir, entendeu? E que o pessoal, pelo amor de Deus, tem que procurar aí ter matéria para poder o Espírito Santo vir junto. E Exato. Aí, enquanto você falava, eu lembrei de duas coisas, certo? Primeiro, um link com a aula que você deu ontem, que você falou sobre mistagogia e de como a gente enxergar Deus na nossa vida, né? E nas coisas que estão ao nosso redor. Então, tem tudo a ver da gente enxergar que quem nos chamou foi Deus. Porque Deus age através das pessoas. E se a gente tem essa intimidade com o Senhor, a gente vai conseguir enxergar, né? Que não foi a Maria, foi Jesus que falou pela boca dela, né? Ela foi só um instrumento. E a outra coisa que você diz assim, Deus capacita. E eu escutei um negócio, nossa, muito verdadeiro. Ele falava assim, porque a gente sempre diz assim, Deus capacita os escolhidos, né? Só que a frase que eu ouvi era, Deus capacita os disponíveis, entendeu? Porque ele escolhe, mas você aceitou? Você ficou disponível para que ele pudesse lhe capacitar? Tá arranjando tempo, colega? Porque, né? Não é assim, do nada não. Exato. Olha, muitos são chamados, todo mundo é chamado, né? Todo mundo é chamado para evangelizar, todos os batizados são chamados a evangelizar, mas são poucos os escolhidos. Os escolhidos, Iana, são aqueles que disseram seu sim, são aqueles que se colocaram à disposição, estar disponíveis para seguir Jesus, seguir os passos dele, conhecê-lo, entende? Então, assim, você tem toda a razão, é isso mesmo, são os disponíveis. Por quê? Porque somente aqueles que disseram sim é que são os escolhidos. Mas eu acho que ainda é peronomútil, sabe? É assim, aquele círculo grande, chamado. Aí o menor, escolhido. Aí o mar de dentro, disponível. Porque tem gente que diz, sim, peronomútil. Peraí, Senhor, também não é tanto. É verdade, porque, assim, a gente se envolve muito. E, na verdade, às vezes as pessoas têm medo de adentrar nesse mistério, nessa mistagogia, né? E se permitir ser envolvido pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus. E a gente que é apaixonado por Jesus, porque todo mundo que é apaixonado por Jesus, não tira os olhos dele, só quer fazer as coisas dele. A gente faz outras coisas também, mas a gente dá prioridade para ele. Foca nele. O mandamento, né? Amar a Deus em primeiro lugar. Então, é isso. A gente acaba realmente se envolvendo. Então, precisa estar bem disponível, com muita vontade. Agora, Iana, eu vou te falar uma coisa. Isso que você falou aí da disponibilidade, quando a pessoa reconhece que verdadeiramente foi Jesus que olhou nos olhos, Iana, assim, olhou nos olhos. Entende? Foi ele que olhou nos olhos, chamou pelo nome. Quando você entende que aquela pessoa que te olhou nos olhos, chamou pelo nome, é Jesus, não tem como virar as costas, viu, Iana? Porque eu entendo que só não se coloca realmente a serviço quem não compreende a profundidade desse chamado. Sim. Então, por isso a importância das formações de catequistas, para que o catequista sinta a presença de Jesus no chamado que ela teve. Então, isso é mistagogia também. É para a gente fazer o outro sentir a presença do próprio Cristo ao seu lado, chamando. Venha, siga-me. Bora lá. Bora lá. Então, quem chamou a gente foi Jesus. Aí a gente aceitou, vai dar o primeiro passo. No caminho. Que caminho? Que caminho é esse? Não é qualquer caminho, né, Iana? Não é qualquer caminho. Porque vai que eu tô assim numa encruzilhada, né? Tem 3, 4 caminhos. Certo, eu vou para onde? Pois é, nós estamos falando de caminho, que caminho é esse, né? Quando a gente fala de caminho, a gente lembra de Emaús, né? A gente lembra de Emaús. Eles estavam voltando do caminho, quer dizer, em vez de ir, eles estavam voltando, né? Fazendo o caminho reverso, voltando. E aí Jesus vai até lá. E o que Jesus faz? No fim, faz com que eles voltem, que eles continuem percorrendo o caminho. Mas, como você disse, não é qualquer caminho. É um caminho que a gente segue as pegadas de Jesus. Raquel, mas como que eu vou seguir as pegadas de Jesus? Gente, não tem como ser catequista sem ter conhecimento. Se Jesus chamou
que você tem que fazer? Ele chamou para uma missão, para você anunciá-lo. Se você não o conhece, não sabe por onde ele andou, o que ele fez, como ele pensava, qual foi a mensagem que ele veio trazer, qual era a missão dele, tudo o que aconteceu na vida dele, o que você vai falar? Que caminho que você vai percorrer? Se não é o caminho dele, que caminho que você vai percorrer? Exato. Então, Iana, o caminho que a gente percorre é o caminho do próprio Cristo, que inclusive, Iana, tem sofrimento, porque o próprio Deus também sofreu muito. Uhum. O Papa Francisco diz que a gente não pode desanimar. O desânimo é coisa do inimigo. Então, é a ausência de Deus. Então, toda vez que você estiver desanimado, gente, toda vez que eu nem fico mais desanimada, me dá um medão que você não tem noção. Eu ficar desanimada? De jeito nenhum eu quero ficar desanimada. Eu não quero o inimigo aqui me sondando, não. Então, eu quero Deus sempre, eu quero estar sempre cheia de Deus, para que o ânimo esteja presente na minha vida. E aí, quando a gente entende esse chamado e a gente sabe que a gente tem que percorrer o caminho de Jesus, a gente tem que ir com muito ânimo, com muita coragem, porque nós vamos passar por dificuldades. Nós passamos por muitos desafios na catequese, nos encontros. Quem são os nossos catequizandos? Quem são as famílias? Enfim, tudo aquilo que está envolvido e que a gente, às vezes, quando começa, não está sabendo. Então, o catequista tem que saber que ele vai seguir um caminho que é o caminho de Cristo, do próprio Filho de Deus. Esse é o caminho. Agora, dá para seguir um caminho que você não sabe qual é? Não. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos. Nosso compromisso é com Jesus, é apresentá-lo. Então, eu tenho que seguir o caminho dele. Porque aí, ali na frente, ele que vai à minha frente. Jesus disse que ele é luz do mundo. Quando está tudo escuro, a gente pega uma lanterna, não é? Uma vela, uma lanterna, e a gente põe aonde essa vela e essa lanterna? Atrás de mim, foco lá atrás ou foco na frente? Na frente. Na frente. E é exatamente por isso que ele diz que ele é luz, porque ele tem que ir à nossa frente. Mas sabe o que acontece? Muita gente, Ana, atropela Jesus. Você já ouviu falar isso? Não. Não? Atropela Jesus, porque fala, não, Jesus, você está andando muito devagar, dá licença, tá? Dá licença, e passa, e pula na frente de Jesus e vai embora. E aí, Ana, começa a embaralhar o caminho, e aí encontra outras encruzilhadas, encontra outros caminhos, e aí vai se perdendo. Chega uma hora, Ana, vai se tocar. Cadê Jesus? Cadê Jesus que não me acompanhou? Não é Jesus que vai te acompanhar, é você que vai acompanhar Jesus, é diferente. Então não atropela Jesus, não. Vai no tempo dele. Vai no tempo dele. Agora, vai conhecendo Jesus para você seguir os passos dele, mas é ele que vai na tua frente. Exato. Então, o caminho, Ian, o caminho é o caminho de Jesus. E ele vai à nossa frente, porque ele é a luz do mundo. Certo? Tá certo, tá certo. E você vem falando sempre, primeiro, né, recapitulando aqui para quem chegou, né, que Jesus nos chama para a gente iniciar um caminho. Quando Jesus nos chama, ele nos dá uma missão. Então, a gente sabe, ele é claro, né? Ele chama e diz, olha, eu quero que você seja catequista, anunciador da Boa Nova. Aí você diz, tá joia, tô pronta para anunciar a Boa Nova. Sabe nem que Boa Nova é, né? Mas estou aqui, Senhor, à disposição. Então, o caminho é esse caminho de informação, né? É de você ficar por dentro, né? Que Boa Nova é, a Boa Nova de Jesus, mas quem é Jesus e o que ele fazia. Então, é um caminho de formação. Então, eu quero bem bater nessa tecla para que o catequista possa sedimentar no coração, que a gente precisa de formação, sabe? Tem muito catequista que acha que não, que já está ok, que ele já sabe ali as orações, né? É catequista há 10 anos e que não precisa nem participar de mais nada, que já está tudo beleza. E que não é assim, né? Não é assim, tem muita coisa para a gente aprender aí ao longo desse caminho. Esse catequista é aquele catequista furado ou murcho, que acha que já sabe tudo, então não precisa mais encher nada a bexiga dele, não, tá tudo bom. É o balão murcho da jornada. Balão murcho. Exatamente, tem que participar não cabe mais nada aqui, não. Lógico que não cabe, porque já tá furado, bem, tudo que entra e sai, você não quer nem que se encha, então tá bom. Exatamente. Então a gente já sabe qual que é o caminho, mas agora vamos continuar no foco do caminho, certo? Agora Sim. Eu quero saber o seguinte, nesse caminho, o catequista caminha sozinho ou ele caminha acompanhado? Iana, muitos catequistas caminham sozinhos. E eu sei disso porque você sabe que a gente fala com milhares de catequistas. Milhares de catequistas. Sempre eu faço enquete, eu faço formulário, cada jornada, faço pesquisa.
E aí, os catequistas dizem que eles são sozinhos. Eles não têm formação, eles não têm coordenador, ele é o catequista, é o coordenador, ele é sozinho, não tem equipe, e aí fica aquele mundão de criança tudo reunido em torno dele ali, e ele acaba fazendo tudo. Ou então ele não gosta, não quer trabalhar com ninguém, não quer catequizar, não quer ter um parceiro. Jesus mandou de 2 em 2, nós estamos seguindo o caminho, né? Aí Jesus manda de 2 em 2, mas esse catequista quer ficar sozinho. Entende? Ele trabalha sozinho. E, na verdade, não pode, porque a catequese, ela acontece na comunidade, ela acontece dentro da igreja, na paróquia. Por quê? Ali estão concentradas. Primeiro que a liturgia, a missa, tudo acontece ali, que é o sacramento, o ápice de tudo, que é a ceia do Senhor. Então, acontece ali dentro da igreja, dentro da comunidade, a liturgia evangelizando, catequizando, é o papel dos catequistas, padres e bispos que precisam anunciar. Então, a gente tem que entender a catequese como comunidade, como lugar onde nós vamos anunciar Jesus para outras pessoas que convivem ali, nós vamos buscar mais pessoas para participarem também. Quem que nós temos? O catequista não pode estar sozinho, porque ele tem as crianças, os jovens, os adultos que eles evangelizam, né? Eles têm, peraí que eu estou procurando aqui não está aqui, vai acabar a bateria do Instagram, mas tudo bem. Então, eles têm os catequizandos, tem as famílias dos catequizandos, tem os colegas catequistas, tem o coordenador de catequese, tem o padre, tem o bispo, a diocese. O catequista não está sozinho, Iana. Ele não pode estar sozinho. Nem querendo, né? Ele não pode nem querer ficar sozinho, porque não tem como. Se ele for sozinho, ele vai ser um ermitão, vai ficar lá isolado e pronto, aí tudo bem. Então vai viver de oração e vai ficar quietinho, isolado. Mas o catequista, na verdade, ele precisa estar com pessoas. Ele vai anunciar a boa nova de Jesus, a mensagem que Jesus veio trazer para outras pessoas. Lembrando, Iana, que o catequista, ele não é só catequista ali dentro do encontro de catequese. A partir do momento que ele disse o sim dele, ele passa a ser, naquele momento, um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus não foi chamado somente para reunir pessoas para celebrar a ceia do Senhor. Não, ele foi chamado para ser uma testemunha viva de que teve um encontro com o Senhor, para mostrar que nós somos cristãos, que nós acreditamos em Jesus Cristo. E de que forma que a gente faz isso? Aonde a gente está. Então, nós vamos conviver sempre com pessoas. Catequista não pode ficar sozinho. Muito bem, catequista é uma criatura que só anda em bando. Agora, Iana, tem mais coisa. Vai. Falando só do visível, né? Falando, esse agora é invisível. Agora eu vou falar um pouquinho do invisível, já que nós estamos falando de mistagogia. Isso. Tem também, Iana, você que já fez o curso comigo Saindo da Caixinha para Catequizar. Então, é o seguinte, o catequista não vai andar sozinho, porque lá no curso eu falo isso, tem uma aula específica que eu falo sobre isso. O catequista tem 5 pessoas que ele precisa caminhar junto. E ele pode até estar sozinho, Iana, ele pode até estar sozinho, mas ele tem essas 5 pessoas se ele quiser. Tá. Se ele quiser, porque tudo é sobre nós, é sobre o catequista. Como é que você quer viver? Como é que você escolhe anunciar, evangelizar, aprender? Enfim, nós temos Deus Pai, que é amor, que é criador, que é Pai. E esse nós não podemos andar sem ele, né? Então, é um Deus que nos ama, que é puro amor, que nos criou. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Mestre, que é o Filho de Deus, que é aquele que nos fez o chamado. Então, eu tenho que caminhar com ele, concorda? Certo. Quando falo somos nós, tá, gente? Nós, catequistas, temos o Espírito Santo, que é o Espírito que estava com Jesus enquanto ele viveu aqui na Terra. Aí ele subiu aos céus, ele voltou para o Pai, e o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e desce sobre nós e vem até nós no momento do nosso batismo. E nós confirmamos esse Espírito que nós queremos tê-lo e viver com ele, ardendo no nosso coração, no nosso crisma. Ok, e renovamos a cada ano. Então, o Espírito Santo, sim, que é o Espírito Santo que vai nos inspirar, que vai nos soltar a nossa língua, que vai fazer arder o fogo dentro de nós, que não vai nos deixar ficar parados. Espírito Santo. Já são 3 pessoas, não dá para ficar sozinho, né? Junto com isso, nós temos a mãezinha de Jesus. Porque onde Jesus está, Maria está do lado.
Não tem como você falar, vou encontrar Jesus. Se você vai encontrar Jesus, você pode saber que você vai encontrar com Maria também. Então, tem Maria, a mãe de Jesus, nossa mãezinha, que está conosco, que é um exemplo de evangelização. Ela, quando ficou sabendo de Isabel, ela saiu correndo. Nesse momento que ela saiu correndo e foi visitar Isabel, apressadamente, porque Isabel precisava da ajuda dela, naquele momento ela se coloca sem medo de arriscar, porque o próprio Deus estava com ela. Olha que lindo isso. Você pensa, olha a autoconfiança, a segurança de Maria, de simplesmente sair de onde ela estava, andar por volta de aproximadamente 100 quilômetros, para ir para Encarim, para encontrar Isabel e ficar lá com ela. E naquele momento, ela já esperando Jesus, Isabel percebe isso. Por quê? Porque Maria irradiou a luz que é o próprio Cristo, que estava dentro dela. E ela nos dá esse exemplo que nós precisamos iluminar, refletir a luz de Cristo no mundo. Então, Maria, não dá para não andar com Maria, não dá. Se você está junto de Jesus, está junto de Maria. E também, Iana, tem uma pessoa que é viva, que é linda, essa pessoa, que veio trazer para a gente um olhar muito puro, muito de Cristo, que é o Papa. Hoje, olha, nós já tivemos o Papa, que eu me lembro, né, meu bem, porque eu já sou ainda de Papa Paulo VI, né? Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, agora o Papa Francisco, que vem aí. E o Papa, sabendo que é um escolhido, mais do que escolhido aí de Deus, nós precisamos ouvir o que o Papa fala, caminhar a par e passo com ele, com a nossa igreja, gente, porque se nós somos catequistas, católicos, apostólicos, romanos, chega de ficar questionando o Papa, chega de ficar metendo a boca no Papa. Que é isso? Que cristão você é? Católico é esse, gente? Para com isso. Ou nós temos o nosso pastor, que é ele, que é o Papa, ou você não é católico e você não segue o Papa. Então, Iana, conhecer os documentos da igreja, conhecer as cartas, as encíclicas, tudo aquilo, coisa maravilhosa que ele coloca. Hoje em dia, com a internet, a gente tem as mensagens do Papa todos os dias no Instagram. Olha a modernice chegando aí no Vaticano já faz um bom tempo, as mídias sociais. Então, gente, nós temos 5 pessoas. Uma está viva, está aqui, bem perto da gente, falando conosco todos os dias, que é o Papa. E nós temos os 4 invisíveis que estão presentes na nossa vida também. Você concorda comigo, Iana? Demais. Oxe, concordo demais. Não dá para se sentir solitário, né? Dá não. Basta a gente apurar o olhar e prestar atenção e ver que você, primeiro, não fique com medo, entendeu? Porque, assim, quando a gente falou das primeiras pessoas que são visíveis e que você pensa assim, nossa, eu fui chamado, pronto, vai ser só eu e minha turma. Aí você tá lá com sua turma, vai fazer reunião com os pais. Aí você já fica se tremendo todinho, né? Porque tem que falar com os pais. Aí tem reunião com o pároco, aí você entra mudo e sai calado, porque você não sabe o que dizer, fica nervoso e tal. Então, assim, as outras pessoas causam nervoso em você. Mas a gente tem esses 5 para dar o acalento, né? Tem o Espírito Santo, Deus Pai, Jesus, Maria, o Papa, para dar segurança, para te dar suporte. Então, veja, assim, que você tem quem vai te desafiar e você tem quem vai te amparar. É muito bonita essa missão, viu? É verdade. Então, assim, aí você perguntou, né? O catequista caminha sozinho? Não caminha sozinho. Bora, continuando, voltando, né? Então, a gente já viu todas as pessoas que caminham com a gente. A pergunta é, você conhece essas pessoas? Sabe? É só de nome? Ou você conhece, tem intimidade com esse povo todo que caminha contigo? Iana, você tá pegando nos pontos fracos meus, hein? Porque, olha, vamos lá. Você sabe que eu desenvolvi uma metodologia para iniciar a catequese. 8 passos para iniciar a catequese. Está dentro do curso de formação de 1 ano de catequista, né? Saindo da caixinha para catequizar. E aí, Ana, lá nesse curso que você fez, então vou orientar aqui o pessoal, né? E tem o curso avulso também dos 8 passos para iniciar a catequese. O que acontece? O que eu prezo muito na catequese, Ana? O catequista precisa conhecer o catequizando. Ele precisa saber quem é essa pessoa, que pode ser criança, jovem, adulto, né? Sim. Que Jesus colocou essas pessoas ali para ele anunciar. E aí eu faço uma comparação, uma metáfora do terreno, das sementes, né?
Então, qual é o terreno onde nós vamos semear? Se eu não conheço um terreno, se um agrônomo não conhece um terreno, ele não sabe qual é o resultado que ele vai ter de plantar qualquer semente ali. Ele pode plantar, mas ele verdadeiramente ele não sabe o que ele vai colher. Assim também somos nós. Como que nós vamos anunciar, lançar a semente, lançar a mensagem de Jesus para pessoas que nós não conhecemos? Raquel, mas tem como conhecer essas pessoas? Tem. Tem os 8 passos para iniciar a catequese. Isso é uma coisa, é conhecimento, lembra? A gente falou lá no começo, né, Iana? É conhecimento, é fundamental. Você tem que conhecer os passos de Jesus, conhecer a vida de Jesus, entender de metodologia, de pedagogia, entender de Bíblia. Tudo isso faz parte do conhecimento do catequista. Então, você precisa conhecer o seu catequizando para você poder, inclusive, falar a linguagem do seu catequizando. Que linguagem que ele usa? Mas tem coisa aberta para falar aqui, Ana. Nem vai dar tempo hoje. Mas, enfim, quem são as pessoas que caminham com você? Quem é que de verdade você conhece? E, às vezes, Ana, não é nem só a questão de conhecer só o nome, sabe? Às vezes a gente até convive com as pessoas, mas, de repente, você se pega chateada. Aquela pessoa falou uma coisa que você não gostou, ou você falou alguma coisa que o outro não gostou. Você não conhece ela de verdade. Porque quando nós conhecemos as pessoas, nós melhoramos os nossos relacionamentos. E o catequista, relacionamento, ele vive de relacionamento, o catequista precisa entender de gente. E aí, Ana, tem uma palavrinha que nem todo mundo conhece, que é autoconhecimento, que é se conhecer. E eu posso dizer e afirmar com todas as letras que ninguém se conhece verdadeiramente se não faz um curso, ou um encontro, ou sessões de autoconhecimento. E isso é tão importante, que nesse mesmo curso eu inicio com 14 aulas apenas para o catequista se conhecer e se posicionar dentro da catequese. Chama Conhecendo-se Mais. Então, Iana, você pergunta para mim se ele tem que conhecer? É fundamental. Primeiro ele vai se conhecer. Quando ele vai se conhecendo, automaticamente ele vai começando a perceber que as outras pessoas são diferentes dele, pensam diferente, agem diferente, se comportam diferente. E cada um é um. E Deus ama a todos igualmente. Mas eu amar o outro que é diferente de mim, nem pensar. Todo mundo tem que ser igual a mim. Igual eu pensava, né? Eu achava que todo mundo tinha que ser igual a mim. Que prepotência, né, Iana? É muita prepotência. Sabe? É muita arrogância, né? Você achar isso. Como assim? E aí você começa a entender de gente, você começa a estudar desenvolvimento humano, desenvolver-se, desenvolver a sua humanidade, autoconhecimento, conhecer-se a obra-prima de Deus, conhecer a obra-prima que é o outro, que está perto de mim, que caminha comigo, é meu catequizando, é a família do catequizando, aí eu vou lá e meto a boca na família, mas eu não me coloco no lugar da família. Olha a falta de sensibilidade, de empatia, de conhecer o outro, de se relacionar. Então, Iana, é preciso conhecer o outro? Lógico que é preciso. A gente precisa, para a gente se comunicar melhor, se relacionar melhor. E se o catequista não sabe lidar com gente, Papa Francisco fala isso no documento diretório para a catequese. Se eu não me engano, é o 121, se eu não me engano. Está escrito assim, o catequista precisa entender de humanidade. E não é todo mundo que entende, Ana. O catequista acha que ele entende, ele acha que ele é bonzinho, mas o ser bonzinho não significa entender de gente. Então, precisa conhecer o outro, sim. Como é que faz isso? Precisa aprofundar um pouco mais o conhecimento. Aí volta de novo o conhecimento, né, Iane? Tudo na vida, a base é o conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento, você fica perdidinho, fica quietinho aí no seu lugar. Pronto, acabou. Não, pronto, acabou não, viu? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vai embora? Então, já posso sair? Fica aí. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta. Antes de eu fazer ela, eu vou só dizer uma coisa sobre isso aí, certo? Bom, tem o autoconhecimento, você se conhecer, e aqui nem dá tempo a gente falar que é um mundo, né? Tem o você conhecer o outro, que também é outro mundo, porque tem a ver da gente pensar nas personalidades, e, gente, é um mundo. E tem aquele conhecer aquelas pessoas invisíveis, sabe? Sim. Maria, Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, e tem a ver com as suas prioridades, as suas escolhas, a sua vida de oração, sabe fazer a oração, faz Lexio Divina, o que é isso? Gente, a gente tem que andar nesse caminho, todo mundo junto, agarrado, para poder a gente crescer junto. Por isso que está todo mundo lá no grupo, daqui a pouco nós vamos formar outro grupo e vai juntar mais gente para poder seguir o caminho. E é aqui que eles têm que estar, no caminho.
aqui no caminho do catequista. Todo catequista tem que seguir o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Esse é o caminho do catequista. Isso. E aí, por último, é o seguinte, né? Tudo bem, já entendi quem chamou, o que é o caminho, que anda com um monte de gente, mas para onde é que eu vou? Né? O final, colega, entendeu? Onde é que esse caminho vai dar? Ana, eu entendo assim, Jesus chamou, né? O que ele espera de nós? Que sejamos discípulos dele. Primeira coisa, ok, eu vou ser discípulo. Mas o que está por trás disso, Iana? O que está por trás? Quando ele chamou os 12 discípulos, né? E a gente tem lá os 12, a personalidade de cada um, o perfil de cada um, pessoas diferentes, que pensavam diferentes, que tinham comportamentos diferentes. Um era mais bronco, o outro era mais comunicativo, o outro era mais zoado, o outro era, enfim, cada um gostava de uma coisa, né? E ele chamou pessoas diferentes. E isso é a nossa realidade, porque nós vivemos com pessoas que são diferentes de nós, né? Acabei de falar sobre isso. O que Jesus fez com a vida deles? Quanto mais eles caminhavam com Jesus, mais eles conheciam, e principalmente depois que foram ungidos com o Espírito Santo, né? O que foi acontecendo com a vida deles? Eles foram se aproximando de uma vida de santidade. Ninguém é santo aqui na Terra. Uma vez eu falei para o meu padre assim, Ana, ai, padre, eu quero tanto ser santa. Você acredita que eu falei isso pro padre? Eu acredito. Eu falei, eu quero tanto ser santa, padre, o que eu faço? Mas a gente está sempre pecando. Ele deu tanta risada, Ana, ele falou assim, minha filha, eu não sei se você sabe, mas a gente só é santo depois que a gente chega no céu, tá bom? Só depois que morre. Ninguém é santo aqui na Terra, não tem jeito. Foi isso, nossa, eu nunca mais esqueci, sabe? Mas então, assim, a gente está num caminho de santidade. Quando a gente conhece os santos, e nós temos todos os santos discípulos, né? E quando nós conhecemos a vida do santo, nós vamos vendo que é uma vida de santidade. Onde é que nós vamos chegar? E de que forma que a gente vai chegar? Jesus nos chama para sermos sal da terra. Sal é que dá o tempero à vida, é que dá um gostinho, aquela coisa gostosa no alimento, na vida do outro. Ele nos chama para ser luz no mundo, refletir a luz dele. Ele fala que é para a gente seguir o caminho dele, ele é o próprio caminho. Enfim, eu entendo, Iana, que aonde nós vamos chegar é exatamente na santidade, numa vida de santidade. E isso se dá a partir obviamente, do sim que nós damos, mas não para aí, porque cada vez mais nós precisamos nos aproximar do santo, o justo, o verdadeiro Deus, para termos essa intimidade com ele e buscarmos essa santidade. Nós somos humanos, e é uma característica nossa, não é característica, me fugiu a palavra aqui, é nossa condição, nós temos uma condição de fragilidade. Sim. E essa fragilidade é que nos faz pecar, que nos faz cair. Mas, ao mesmo tempo, nós temos Jesus na cruz, de mão estendida para nós, de braços abertos, esperando que a gente levante, nos chamando e mostrando para nós que tudo bem, ele está ali. É possível ser uma pessoa melhor. É possível perdoar. É possível viver as virtudes cristãs, as virtudes teologais, caminhar junto com as pessoas santas, buscar a Eucaristia, buscar os sacramentos, buscar a confissão. Então, Iana, eu vejo assim que aonde é que nós vamos chegar? Para mim é buscar esta santidade, essa vida de santidade aqui na Terra, para ser santo depois lá no céu, né? A hora que a gente chegar lá na glória, vamos ser santos. Ei, Raquel, vou te dizer uma coisa. Enquanto você falava, eu buscava aqui no celular um print que eu fiz de uma frase, sabe? Que, nossa, me fez ficar refletindo hoje. E olha só como tem tudo a ver com o que você falou. Você falou aí que a gente é chamado a ser santo, mas que a gente tem uma condição humana de fragilidade. E aí eu estava pensando que a gente precisa ter paciência com a gente, sabe? Porque nesse caminho a gente vai tropeçar. Então, não fique muito zangado, não. Assim, tenha paciência com você mesmo. E a frase diz assim, ó: falta-te serenidade quando te zangas contigo mesmo e perdes a paz, ao comprovares que teus progressos na via do Senhor são lentos.
Não te esqueças de que é a luz da serenidade que te faz compreender o valor dessas palavras. Ninguém se faz santo de repente. E não te esqueças depois que jamais encontrará o Senhor no tumulto e na precipitação interior. O Senhor vem na tranquilidade. Olha que legal. Que lindo, fez todo sentido, hein, Ana? Fez. Todo sentido. Porque, às vezes, no momento da queda, que as pessoas vão encontrar com Jesus, é no momento da dor, é no momento onde você está lá embaixo, todo ralado, que você olha para o lado e você não vê só pedras, você encontra uma florzinha que está ali e que ela traz para você a existência de Deus, porque aquela flor está enfeitando o seu caminho, exatamente na queda, exatamente na dificuldade, não é? A gente acabou de falar isso. Então, Iana, realmente, nesse silêncio da nossa vida, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nós vamos nos encontrando com a pessoa de Jesus. E é ali que a gente vai se santificando, vai oferecendo para Ele, vai oferecendo para Deus, né? As nossas dores, as nossas dificuldades, e guardando um pouco as nossas lamentações. Não sejamos pessoas de lamúrias, de reclamações. Não vamos viver do problema, vamos viver das alegrias que o próprio Deus nos traz constantemente. Estamos aqui vivos, respirando, temos ar puro, temos água, né, para matar nossa sede, fora o Jesus que é a água viva. Nós enxergamos, nós sentimos, nós temos os nossos sentidos, enfim, temos a vida, temos esse céu infinito. Hoje de manhã eu estava falando isso, né? Temos esse céu azul, ontem que eu falei, não sei, é a cor do infinito, é um azul, Iana, olha que coisa mais linda. Ainda bem que não é preto. Deus é tão sábio, né? Que ele fez a combinação das cores, para tudo ter harmonia. Então, enfim, Ana, é isso mesmo. É uma caminhada que nós, catequistas, vamos percorrer com dificuldade, sim. Se alguém disse que seria fácil, já digo para você que te enganou, porque não tem nada de fácil. Nada é fácil na vida. Muito menos seguir a Jesus. O que muito custa, muito vale, não diz? Né? Exato, exatamente. E ainda mais seguir a Jesus, que às vezes é tão perseguido, tão desprezado, e você não negá-lo em hipótese nenhuma no seu dia a dia. E, Ana, eu acho assim, dentro do percorrer esse caminho, olha que bonito, né? Tem alguém que fez esse chamado, que foi Jesus. A gente caminha com pessoas junto de nós. Nós temos que conhecer esse Jesus, a mensagem dele. Temos que entender de gente, porque é para gente que a gente vai anunciar para outras pessoas, né? E isso tudo percorrendo um caminho de santidade para lá na frente a gente ter esse encontro com o Pai, que nos criou. E que é para lá que nós vamos. E queremos ir, né, Iana? Para lá. É o foco. É o foco. Iana, eu acho que estamos no nosso tempo, né? Estamos no nosso tempo. Que legal, querida. Gratidão por você estar aqui, por você trazer aí essas perguntas relacionadas ao caminho que eu amei e tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a Catequese Fora da Caixinha, que é um espaço de formação, que é um espaço de educação. Eu estou aqui para ajudar os catequistas, nós estamos, porque hoje nós temos uma equipe com mais de quase 40 pessoas trabalhando para a Catequese Fora da Caixinha, são 11 equipes de trabalho, coisa mais linda do mundo, gente, isso é uma obra de Deus. Isso é uma obra de Deus. Mais de 1.500 alunos, catequistas que já passaram pelos nossos cursos. A Catequese Fora da Caixinha está aqui, e Ana, você sabe disso, eu vou dizer para as pessoas, para acolher e inovar na catequese. Na catequese. Esse é o nosso slogan, acolher e inovar para catequizar. Então, conte com a gente, permaneça aqui. Entre no grupo, se você ainda não entrou, no grupo que chama O Caminho do Catequista, é onde você deve estar, é o caminho que você deve percorrer, que todo mundo tem que estar ali dentro, porque vamos caminhar juntos, entende? E a semana que vem, Ana, a gente vai chegar, assim, com essas 3 aulas lindíssimas que eu estou preparando, com muito carinho, com muito amor para todos os catequistas. E aproveita para escrever, né, Ana, com uma palavra, o que foi essa live hoje para você? O que foi para você? Escreva aí com uma palavra o que foi essa live de hoje. Essa live vai ficar aberta para você compartilhar com mais pessoas e para trazer esse conteúdo para vocês, para o dia a dia de vocês. E Ana, quer falar alguma coisa, querida? Sim, vejo todo mundo próxima semana, nos 3 dias do Caminho do Catequista.
Isso mesmo. Gente, um beijão mais uma vez. Fica com Deus. Gratidão, Iana. Beijo, gente. Até a próxima semana, onde acompanha a gente lá no Instagram, porque tá cheio de notícia lá. Todos os dias tem muito conteúdo para você aprender, além do YouTube também, tá bom? Deixe seu joinha aí, inscreva-se no nosso canal e a gente se vê. Beijão. Tchau, Iana, querida. Tchau, gente.